Noves expressam sua raiva indiretamente. A expectativa é que deixar vazar a raiva através de ações indiretas vai impedir a confrontação aberta que parece conduzir ao abandono, ou à necessidade de defender uma posição contra outras pessoas. Ter de fazer uma escolha pode ser tão traumático que, muitas vezes, a decisão é deixar a situação se deteriorar a ponto de se desintegrar. Como noves sabem o que não querem, mas não o que querem, têm igualmente a tendência de armazenar internamente queixas até que um nível crítico seja alcançado e uma explosão vulcânica ocorra. Com frequência, uma decisão é tomada porque a situação do momento se tornou impossível. Trabalhei muito tempo como professora numa escola de música, e o tratamento dos professores era simplesmente horrível. Só que eu nunca tive coragem de ir à secretaria e dizer: isso precisa ser reorganizado. Não está nada bem. Eu simplesmente deixei a coisa andar até que aconteceu uma cena terrível em frente de um aluno, quando eu explodi de raiva e acabei escrevendo uma carta que atingia todo mundo, com todas as coisas negativas que eu sempre tinha sabido a respeito deles e que tinha guardado na tentativa de ver as coisas como eles viam. A carta foi uma avalanche e teve repercussões muito desagradáveis, que não teriam ocorrido se eu não tivesse esperado que elas se tornassem igual a um sujeitinho insuportável que eu tivesse de enfrentar. Há a tendência de persistir na raiva não expressa até atingir um nível de irritação que force um 9 a entrar em ação. Guardar ressentimentos é uma forma interna de discordar de outras pessoas, ao mesmo tempo em que se parece concordar, e esse ressentimento provê o combustível para uma tática passivo-agressiva. Noves relatam que expressam sua raiva de várias maneiras indiretas. A primeira é se tornando obstinados, o que significa se plantar no meio de uma discussão e controlar a ação se recusando a fazer um movimento. Outra maneira é simplesmente ignorar outras pessoas e buscar outras coisas que fazer, ou agir de tal forma que outros tenham de mostrar sua raiva primeiro. Mediadores sempre sabem o que outras pessoas querem e são, portanto, capazes de deixar os outros com raiva, simplesmente não fazendo o que é esperado. Podem, por exemplo, trabalhar mediocremente nos detalhes de um trabalho importante, ou começar a diminuir o ritmo quando os outros estão com pressa, ou se fazer de apáticos, sabendo que os outros estão altamente empenhados em certo curso de ação. Seja como for, um 9 com raiva vai procurar fazer com que a outra pessoa não consiga o que espera. A expressão direta da raiva é um grande alívio para 9s. Uma discussão é o clímax de muita retenção e internalização da posição de todas as partes envolvidas, e é simplesmente um alívio ter a discussão feita e terminada. A raiva demora a surgir porque, a princípio, a opinião de outras pessoas parece correta para um 9. Depois, vem um longo período de protelação, quando a questão é examinada de todos os ângulos implicados. Finalmente, surge a convicção de que não há problema algum em sentir raiva. E por último, a raiva é expressa em geral com uma força vulcânica, tal que pode chocar aqueles que se acostumaram à faceta agradável de um mediador. Com frequência, há um longo período de sorumbático afrouxamento de ritmo antes de uma erupção, mas quando os sonolentos 9s despertam para o fato de que realmente estão com raiva, diz-se que parecem ursos em hibernação, furiosos por ter esperado tanto tempo pela satisfação de suas necessidades essenciais. É difícil identificar minha própria posição, mas muitas vezes tenho raiva do que as outras pessoas estão fazendo.
mas não mostro minha raiva. Nas poucas vezes do ano em que me vejo explodir, a sensação é impressionante, me revigora. Todo o meu corpo ganha vida e fica vibrando. Essa energia no corpo parece ser a recompensa por eu ter descoberto minha posição e por tê-la colocado para fora. O truque, então, é ser capaz de continuar em ação, sem precisar criar casos com as pessoas e sem ter de me achar me opondo aos outros. Para mim, é uma espécie de revelação saber que o mundo não vai desmoronar só porque expressei minha posição. Me custa muito até mesmo dizer o que eu quero, e me sinto terrível se tenho de sair e fazer todo o trabalho para que as coisas aconteçam. Mediadores assumem os interesses e as prioridades de seus parceiros, como se eles fossem os seus. O parceiro se torna o ponto de referência para a tomada de decisões, com o 9 sendo animado pelos desejos do outro, ou resistindo estoicamente à vontade do parceiro. 9 descrevem essa convergência da atenção no parceiro como ser absorvido, como se fundir ao outro, como se perder no outro. Dizem que essa união é implícita em relacionamentos onde há amor, e que com ela a sensação de separação entre as pessoas desaparece. Com frequência, 9 têm mais capacidade de descrever os sentimentos alheios do que reconhecer os próprios sentimentos. Também acusam uma sensação desconfortável de possessividade e a necessidade de culpar os outros se as decisões não dão certo, exatamente porque fizeram do outro o agente ativo na determinação de um ponto de vista pessoal. Quando 9 amam, em geral, é com o desejo de se deixar absorver totalmente pelo parceiro, de assumir a vida do outro como se fosse a sua, mais do que com o desejo de manipular a parceria, de tirar proveito dela ou de dominá-la. É típico que mediadores tenham maior capacidade de gerar energia para as necessidades do parceiro do que para si mesmos. De modo que relacionar-se é uma fórmula-chave para 9 continuar em andamento. Eles se identificam tanto com os desejos de outros que de positivo há o talento efetivo de conhecer a outra pessoa em profundidade e de negativo há a possibilidade de perder seu ponto de vista pessoal. Posso estar tão ligada ao que meu marido quer que quando ele me pergunta sobre as coisas que eu quero, eu me atrapalho. Sou capaz de me perder tão completamente naquilo que imagino, sendo nossa ligação, que acaba sendo um problema saber de quem é esse rosto, essa fachada, de quem são essas emoções e esses sentimentos. É a sensação de ser um só, de que há apenas uma pessoa entre duas. E essa coisa pode acontecer de repente, mesmo que eu esteja afastada do outro lado da sala, sentindo que deixei de ser eu mesma e me tornei ele. Se ele me provoca a assumir uma posição, principalmente quando me sinto parte dele, é como se ele quisesse que eu diga alguma coisa que nos vai separar, mas eu não quero cortar nossa ligação. Como 9 são capazes de sentir um parceiro como uma parte de si mesmos, há o desejo de se unir completamente a um parceiro ideal, que então se tornará a razão de vida. Há também grande dificuldade em abrir mão de um relacionamento, porque é como cortar uma parte da própria existência. Assim, os relacionamentos em geral continuam mesmo após a atração ter se esgotado, com ambos os parceiros se relacionando mais por hábito do que por verdadeira opção. Sem um parceiro com quem se relacionar, 9 sofrem com sua própria apatia interna e com uma sensação do tipo: para que serve tudo isso? A apatia pode também ser mascarada por uma atração indiscriminada por múltiplos parceiros,
ou pelo emprego de energia em atividades não essenciais, que ardilosamente disfarçam o descuido das reais necessidades do 9. 9 querem ser consultados, querem ter suas opiniões extraídas, querem ser ajudados a estabelecer sua própria posição. Contudo, seu desejo de ser parte do outro se alia a outro desejo, igualmente poderoso de ser autônomo, de lutar contra a vontade de se dissolver no outro e de ir contra as possíveis exigências do parceiro. A concordância ou a submissão externa é muitas vezes combinada a um desafio interno, que se manifesta pela má vontade de executar o gesto final, pela resistência a um total comprometimento, por uma fixação a uma questão interna. Estarei fazendo a escolha certa? Saber que posso ficar muito absorvido por uma mulher faz-me sentir controlado. Se minhas expectativas são despertadas e depois frustradas, sou capaz de guardar o rancor até por 10 anos, e a memória pode trazer os mesmos sentimentos de ciúme que tive lá atrás. Se sou eu que quer sair fora, fico em cima do muro, sem querer nem sair nem ficar. E isso é tão comum comigo que posso ficar preso nessa hesitação por anos a fio. E tudo isso sem dar muitas pistas à mulher com quem estou. É provável que eu transe a situação com ela de forma indireta, procurando o apoio de outras pessoas, ou de alguma maneira expondo meus sentimentos de certa distância. Se começo a ficar muito obcecado com essa coisa de ir ou ficar, é provável também que eu comece uma porção de novos relacionamentos, mas sem poder decidir qual deles seria o meu preferido. De positivo para os relacionamentos, mediadores são capazes de dar atenção e consideração incondicionais a outras pessoas. Tendo pouca imagem ou posição que defender, um 9 é capaz de ouvir sem julgar. 9 sabem se identificar com as necessidades emocionais de outras pessoas, muitas vezes sentindo o dilema alheio em si mesmos. São capazes de manter uma programação sólida e produtiva em meio a dificuldades emocionais. De negativo, 9 são capazes de adormecer para as verdadeiras motivações e de amar por hábito, e não porque o sentimento esteja vivo. Os altos e baixos da vida emocional podem ser reduzidos a um terreno intermediário, onde haja segurança e onde os relacionamentos sejam previsíveis.